eu não consigo rezar, eu não consigo parar, eu não consigo me ajoelhar na igreja e rezar e falar com Deus, não consigo me recolher, né? Por que isso está acontecendo com você? Isso está acontecendo com você pelo seguinte: você continua o mesmo. Existe a graça atuando, Deus te convidando a rezar, a estar com Ele, mas junto com a graça, dentro de você, existe um monte de verme, existe um monte de bicho, existe um monte de porcaria, que são os hábitos, os maus hábitos, os vícios. E esses vícios, eles ficam provocando as suas faculdades, as suas paixões, é onde desperta a paixão. Então você gosta, de dormir, né, pra caramba, você gosta de comer coisa gostosa, você gosta de ser tratado como um rei, uma rainha, né? Todo mundo tem que te tratar bem, todo mundo tem que te entender, todo mundo tem que te amar. Você acha que bater o carro, um acidente de trânsito é o fim do mundo. Então, Deus é espírito. Então, para falar com Deus, você precisa se recolher. Mas como tu gosta da coisa sensível, você gosta do prazer, você gosta, né, como eu falei, daquilo que te dá o conforto, você não consegue rezar. O senso comum, a imaginação, memória, né, a faculdade concupiscível e irascível. Tá bem? E da razão também. Então, o uso ativo das faculdades. Então, nessa primeira fase da vida interior, da vida espiritual, ela é marcada pela ascese. Beleza? Então, uma pessoa que, nesse primeiro momento, não começou a praticar penitência e mortificação, ela vai estacionar na vida de oração e vai perder o fervor. Dá para compreender? Então, se nesse primeiro grau da vida espiritual, que os outros autores, por exemplo, Padre Garrigou Lagrange, chama de via purgativa. Por que via purgativa? Porque é a via da purificação. Ao mesmo tempo que agora, vamos pensar desse modo, Deus entrou, para ele permanecer, algo precisa sair. O que precisa sair? As distrações, a safadeza, o hábito do pecado, né? Os outros maus hábitos que a gente tem, as inclinações. Então algo precisa sair. E vai sair como? Vai sair através do exercício, ou seja, da ascese. Lembrando que ascese significa exercício. Quem que é o asceta? É o atleta. É o atleta da vida interior. Então é aí que entra, né, as práticas de mortificação e penitência, o jejum, a esmola, né, as mortificações, tá certo? Ótimo. Então, aqui já dá para anotar uma coisa. Tiago, estou com dificuldade de rezar. Eu não consigo rezar. Eu não consigo parar. Eu não consigo me ajoelhar na igreja e rezar e falar com Deus, não consigo me recolher. Por que eu não consigo me recolher? Né? Por que isso está acontecendo com você? Por quê? O que vocês arriscam? Isso está acontecendo com você pelo seguinte: você continua o mesmo. Ou seja, existe a graça atuando, Deus te convidando a rezar, a estar com Ele, mas junto com a graça, dentro de você, existe um monte de verme, existe um monte de bicho, existe um monte de porcaria, que são os hábitos, os maus hábitos, os vícios. Tá certo? E esses vícios, eles ficam provocando as suas faculdades, as suas paixões, é onde desperta a paixão. Então você gosta, de dormir,
né, pra caramba, você gosta de comer coisa gostosa, você gosta de ser tratado como um rei, uma rainha, né? Todo mundo tem que te tratar bem, todo mundo tem que te entender, todo mundo tem que te amar, tá certo? Você acha que bater o carro, um acidente de trânsito é o fim do mundo, você entende? Você acha que as pessoas morrer é o fim do mundo, que ficar doente é ruim, ou seja, tudo aquilo que te provoca, te exige um pouco mais de esforço, você odeia, né? Então, Deus é espírito. Então, para falar com Deus, você precisa se recolher. Mas como tu gosta da coisa sensível, você gosta do prazer, você gosta, né, como eu falei, daquilo que te dá o conforto, você não consegue rezar. Então, veja, às vezes você está aí já numa caminhada de igreja, já há um tempo. Então, assim, pessoal, botem na cabeça isso daqui. Esse daqui é o caminho de retorno, tá? O ponto de retorno. Tiago, não consigo me recolher para rezar. Meu irmão, penitência, mortificação. Olha, oração sem vida mortificada não é oração de verdade, você não está rezando de verdade. Entendeu? Aí você corre o risco de ficar numa vida de oração infantil. Quer dizer, você precisa sentir muita coisa. Precisa sentir Deus, tem que ser fácil para você rezar. Por quê? Se for difícil, se você não sente nada, se você não arrepia, se você não tem uma consolação, se você não chora, se você não cai tremendo no chão, não repousa, não tem música, não tem a banda ali tocando, o ministério de música, aí fica difícil de rezar. Agora, se tem todo essa parafernália toda, aí beleza, aí você reza. Então, quer dizer, é uma coisa muito infantil. Né? Uma coisa assim, você precisa de muito estímulo, senão você não consegue se recolher, se concentrar. Beleza? Então, veja, meu amigo, minha amiga, se você está nesse estágio aí, de não conseguir se recolher para rezar e fazer uma oração, porque teu pensamento voa para outro lugar, porque tua cabeça, você fica pensando em filho, fica pensando em marido, fica pensando em problema, fica pensando em doença, fica pensando no carro amassado, fica pensando na conta do condomínio, na parcela do Minha Casa Minha Vida, entendeu? Você fica pensando nessas coisas, na sua sogra. O que você precisa fazer? Você precisa fazer mortificação. Você precisa fazer penitência, mortificação. Senão você não vai conseguir rezar mesmo. Não existe vida de oração, vida de união com Deus, sem você ter passado um período razoável da tua vida com Deus, tá? Botando para fora tudo aquilo que não presta, ou seja, jogando fora aquilo que não presta. Consegue compreender ou não? Porque senão as tuas faculdades mentais elas ficam atormentadas. Atormentada pelo quê? Atormentada pelo desconforto ou pelo prazer, entendeu? Aí como é que você vai dirigir a atenção para Deus, a atenção para os mistérios da fé? Não tem como. Está escravo da carne. Então, toda pessoa que não reza, ou todo principiante na vida de oração, ele sofre dessa dificuldade. Então, o que você deve fazer no primeiro estágio da vida interior? Penitência, mortificação, se abstenha, para de ter pena de você. Tá entendendo? Para de ter pena de você. Jejum, esmola, banho gelado, entendeu? Dormir no chão. Pega um tijolo e faz o tijolo de travesseiro. Aceita
as pessoas falarem mal de você, aceita as pessoas mentirem para você, te fazer de trouxa, e oferece tudo isso a Deus, falando assim, olha, eu não presto, eu quero que só você ocupe o meu território mental. E se eu não aceitar esse desconforto, se eu não me impor o desconforto, não vai sobrar espaço para você. Então vou me impor desconforto. Aí bebe água quente, né? Assim, você gosta de tomar água gelada, uma delícia. Não, toma água quente. Come comida sem sal, come coisas que você não gosta. Oferece tudo isso a Deus. E faz isso assim por uns 2, 3, 4, 5 anos. Beleza? Sem pressa. Então, nesse primeiro grau de oração, ele é marcado pela ascese, primeiro grau da vida interior. A segunda, depois que você acalma essa criança, você disciplina essa criança mimada que existe dentro de você, essa criança reclamona, mimada, que faz birra, que não obedece, tá? Você vai experimentar uma certa quietude, ou seja, vai ficar mais fácil se recolher para rezar.